Boa noite a todos. Meu nome é Rose Campos, eu sou colaboradora e palestrante do Lar Irmã Zarabatana, casa espírita localizada no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho do ano de 2020, e nós trouxemos para essa noite uma reflexão a respeito do luto nesse período de pandemia, mas uma reflexão à luz do Espiritismo. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar a todos para nos reunirmos numa singela prece inicial. E para isso, eu gostaria que todos nesse momento fechassem os seus olhos, respirassem profundamente, para que nesse instante possamos nos conectar ao mais alto, rogando ao Mestre Jesus que nos envolva a todos em luzes e bênçãos. Nessa noite em especial, gostaríamos de dedicar as boas energias que serão aqui trabalhadas a todas as pessoas ao redor do nosso planeta que nesse momento, que nesse período encontram-se vivenciando um processo de luto, vivenciando um momento difícil como esse. Que nosso Mestre Jesus as envolva em luz, em bênçãos, em consolos, em fortalecimento. Que possamos, dos nossos corações, enviar a todos esses irmãos e irmãs um pouco do nosso amor, da nossa fraternidade, do nosso carinho, da nossa solidariedade. Que assim seja, com a graça de Deus. E com isso nós começamos então uma reflexão singela. É natural que não dê para abranger todos os aspectos de um tema tão complexo, mas à luz do Espiritismo, nós vamos tentar trazer alguns conceitos, algumas observações que talvez possam nos ajudar a vivenciar um período tão difícil como é o período do luto. Nós temos as reflexões a trazer antes de falarmos propriamente dito por um aspecto espírita. Nós gostaríamos de trazer algumas considerações sobre o aspecto psicológico da questão do luto. O luto, ele é um processo. Ele se caracteriza por um conjunto de reações, emoções, resultados de uma perda muito impactante. Essa é a definição do luto. O luto como um processo que se inicia com uma perda, ele se segue até a sua elaboração total. Quando o indivíduo que está enlutado finalmente consegue retornar, voltar ao mundo externo, ele sai do seu processo do mundo interior onde ele se encontra, da introspecção causada pelo processo do luto, e ele então finalmente retorna ao exterior, ao externo, ao que nós poderíamos chamar ao início de uma retomada à vida normal. Trata-se de um período de recolhimento, e o luto é um período extremamente necessário, que necessita ser vivenciado por todos nós. É um processo que deve ser vivenciado e não simplesmente ignorado ou ultrapassado sem uma vivência específica. Para todos nós, o processo do luto é um processo importante. É uma experiência emocional, sim, e ela é profunda, ela é individual, e ela se define pela capacidade de cada indivíduo de lidar com as perdas. Essa reflexão que nós trouxemos para a noite de hoje, nós vamos nos centrar no luto associado à
morte, ao falecimento, à separação de um ente querido. Mas o luto, ele pode se aplicar a diversas situações. Inclusive, nesse período em que nós vivemos, que é um período tão especial, ao redor do planeta, pessoas estão vivenciando luto por situações diversas, por perdas dos seus trabalhos, da sua própria identidade, da vida como conhecia antes do isolamento social causado pelo coronavírus, essa necessidade da mudança das nossas vidas de uma forma que para alguns significou uma interrupção, uma perda daquilo que conhecia como a vida anterior para uma vida diferente. E muitos estão vivenciando essa perda com características de um luto. Mas nós vamos nos manter focados na questão da perda dos nossos entes queridos. Cada indivíduo ele reage de uma forma. E essa forma vai depender muito da estrutura emocional da pessoa. Vai depender também das crenças que ela já traz dentro de si, da sua própria educação, da sua formação, do seu aprendizado ao longo da vida, das experiências vividas. E esses aspectos psicológicos, eles são muito particulares, eles mudam muito de pessoa para pessoa. A duração de um processo de luto também vai ser diferente. Ela vai ser variável, não existe uma fórmula e não existe uma formatação igual para todos. Os profissionais da área da psicologia, eles fazem estudos muito aprofundados a esse respeito. E eles consideram que existem aspectos, existem estágios do luto que, de uma forma ou de outra, acabam permeando a todas as vivências dos enlutados de uma forma geral. São aspectos como, por exemplo, a negação, a raiva, a depressão. São processos que cada um deles pode ser mais longos, menos longos, até chegar a uma fase de uma aceitação, para aí sim, mais adiante, a pessoa conseguir voltar ao externo, como nós falamos anteriormente. Começar a voltar a fazer as pazes com a sua própria vida e com a possibilidade de seguir adiante, terminando, encerrando o processo do luto. Ele vai ser sempre muito variado. Mas nós nos propusemos a falar do luto nesses tempos de pandemia, porque nós estamos vivendo aspectos muito específicos, muito diferentes daquilo que todos nós estávamos muito acostumados. Na verdade, nesse momento em que todos os países do nosso planeta estão envolvidos, estão às voltas com uma doença que tem ceifado tantas pessoas e num espaço de tempo muito curto, na verdade estamos como sociedade, estamos todos vivendo uma espécie de luto social. O luto, nesse momento da pandemia, o processo da perda dos entes queridos, por conta desse risco da contaminação, por conta de nós termos, por necessidade, termos que nos isolar socialmente, algumas etapas de um processo de luto culturalmente aceito, assimilado por todos nós, algumas etapas forçosamente precisaram ser puladas. Elas foram alteradas. E essas etapas, elas são fundamentais para que o processo de construção interna de cada um de nós, o processo de construção, da elaboração das perdas, possam ser vivenciados de uma forma mais sólida, mais dentro daquilo que nós conhecemos, que nós tratamos como o que é conhecido, que seria a nossa área de conforto dentro de uma situação de tamanho desconforto. Essas etapas, algumas delas foram suprimidas, sem a possibilidade, por exemplo, de um acompanhamento próximo aos doentes vitimados pelo Covid-19.
naqueles últimos dias de doença, acompanhá-los no hospital, estar ali ao lado da pessoa querida, acompanhando, segurando na mão, podendo falar, podendo se comunicar com eles, podendo trabalhar o processo da despedida ao lado do nosso querido, do coração. Essa é uma etapa que foi usurpada de todos nós por conta do isolamento social. Os velórios suspensos, os sepultamentos terem que ser feitos de forma muito rápida, alguns de forma coletiva, com muito poucos familiares presentes, em algumas situações nenhum familiar presente, com caixões lacrados para que se diminua o risco de contaminação. Todas essas etapas, essas diferenças dos rituais aos quais nós estamos acostumados já culturalmente há tanto tempo, essas etapas, essas diferenças, essas nuances fazem com que todos nós, principalmente aqueles que são diretamente afetados neste momento pela perda de um ou mais entes queridos, a falta desses rituais, o pular dessas etapas tem sido particularmente muito doloroso. Mas nós precisamos falar, nós precisamos verbalizar, nós precisamos conversar a respeito disso, nós precisamos olhar para essa situação, principalmente porque nós todos estamos passando por isso juntos. Nós estamos passando por isso como sociedade. Nós estamos conectados, ligados, de uma forma ou de outra, a muitas pessoas. E todos nós nos sentimos solidários e temos a vontade, o anseio de poder ser o mais útil possível neste momento às pessoas que nós gostamos, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos parentes, para ajudá-los a ultrapassar esse período. Para quem fica, realmente, para quem fica aqui, na nossa dimensão, e tem a separação repentina de um ente querido, sem essa despedida, sem esses rituais que estamos acostumados, isso pode realmente agravar, inclusive, a sensação do vazio, né? Fica uma sensação de falta de chão diante de todo esse processo. Os rituais, eles têm sim um papel muito importante em todas as culturas através do planeta, ao redor do planeta, os rituais mortuários existem. E nós estamos habituados a eles, nosso cérebro, nossa mente, nossa psique está acostumada. Nós entendemos que ao acontecer a perda de um ente querido, determinadas coisas vêm naturalmente dentro daquele processo, como tratar dos trâmites com relação às questões do próprio sepultamento, organização de velório, contactar as pessoas. Tudo isso nós sabemos que isso acontece. Nós sabemos que, por mais que seja doloroso, mas estamos ali daquele envolvimento para preparar o velório, para estarmos ali junto daquele nosso ente querido, para recebermos as pessoas que vão estar ali conosco naquele momento, para que nós possamos homenageá-lo, para que nós possamos deixar ali nossa prece, nossa palavra, nossa oração, naquele momento em que recebemos as pessoas, os amigos, os parentes. A falta desses rituais deixam realmente uma sensação estranha. E nós precisamos entender que, como seres humanos que somos, nós não podemos simplesmente esperar que as pessoas hoje estejam lidando com o processo do luto da mesma forma. Por isso precisamos ser mais amorosos, mais empáticos. Precisamos nos colocar no lugar da pessoa para termos mais sensibilidade na forma como os assuntos vão ser abordados, a forma como nós iremos nos posicionar para procurar ajudar da melhor maneira possível.
nesses rituais, nesses momentos que nós normalmente estamos acostumados que aconteçam, os velórios, as reuniões familiares, aqueles momentos em que vamos estar com as pessoas, dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações, aquilo ali é um momento onde nós nos sentimos à vontade para vivenciar a nossa dor. Ali nós estamos, nos é permitido vivenciar a nossa dor. Todos sabem que nós estamos ali num momento em que não precisamos disfarçar absolutamente nada. E é esperado e aguardado. Não é vergonhoso, nem é ruim que nós manifestemos o nosso pesar e a nossa dor. Por isso, esses processos, essas etapas que nós estamos tendo que pular, têm causado vazios, têm deixado uns espaços dentro do coração das pessoas que nós não estávamos acostumados antes desse olhar da sociedade, antes desse processo da pandemia, antes de termos que encarar isso de uma forma diferente. Esses tempos são diferentes, sim. Nós estamos vivenciando uma fase de transição, só que agora tudo é muito recente. Nós ainda não descobrimos uma maneira diferente para substituir aquelas maneiras, aqueles rituais que nós já estávamos acostumados. Todos nós vamos precisar ser um pouco mais criativos, inclusive, enquanto sociedade. Com esse isolamento social, nós vamos precisar criar formas diferentes de homenagear aqueles que nós amamos e que estão fazendo a sua viagem de volta à pátria espiritual. Inclusive, uma forma diferente de estarmos presentes juntos desses familiares e amigos que nós sabemos que estão ali vivenciando a perda de um ente querido e nós queremos estar ali de alguma forma demonstrando a nossa solidariedade e o nosso bem-querer. São formas diferentes, mas nós precisamos buscar essas formas. Nós precisamos encontrar de alguma maneira, com as ferramentas que temos hoje ao nosso alcance, novas soluções criativas, diferentes. E é um momento em que nós, como sociedade, devemos sim nos reunir para pensar. Todos, os templos religiosos, os líderes religiosos, as pessoas engajadas nos processos, nas empresas vinculadas ao processo do luto, ao processo da própria dinâmica, né, da separação, né, de dar o devido seguimento, né, ao sepultamento, sem o velório. Isso tudo precisa ser olhado de uma forma diferente. Nós precisamos aprender a lidar com formas diferentes de lidar com essa fase e com esses rituais aos quais nós estamos tão acostumados e que estão fazendo tamanha falta para tantos nesse momento. Os aspectos espirituais com relação ao luto, que nós agora vamos começar então a abordar, porque estamos enfrentando, como espíritas, também uma situação nova, também uma situação diferente. E nós sentimos, e nós vivenciamos com algumas peculiaridades, mas nós somos humanos e nós estamos passando pela falta, pela ausência dos rituais, pela ausência das etapas, como qualquer outra pessoa, de qualquer outra religião, ou até mesmo os que não possuem religião. Nós não vamos deixar de sentir só pelo fato de nós sermos espíritas. É uma frase que eu já escutei tantas vezes e que ela é tão fora de propósito. Aquela pergunta que diz, vem cá, então o espírita, ele, porque tem os conhecimentos que tem, ele não deve chorar diante da morte, ele não pode chorar, o espírita não chora.
Longe disso. Isso não é uma verdade. Não é verdade dizer que o espírita não chora e que o espírita não pode e não deve chorar. Porque todos nós sentimos, não existe, todos nós somos humanos. É natural, é da natureza humana nós nos emocionarmos, é da natureza humana. Nós temos, no momento do luto, no momento da perda de um ente querido, nós temos, todos nós temos, estamos atrelados às pessoas, nós sentimos energeticamente, vibracionalmente, fluidicamente, estamos todos atrelados. E a perda de um ente querido, o falecimento, o desencarne de alguém, rompe, cria uma ruptura. E essa ruptura, ela precisa ser elaborada. E ao criar essa ruptura, nós sentimos, nós nos emocionamos e nós choramos sim. Então, dizer que o espírita não chora não é uma verdade, é até muito pouco caridoso dizer uma coisa dessas. O entendimento espírita não impede em nada que se sinta a dor de uma separação, mas a diferença está no pranto da saudade, que é revestido de sentimento, mas ele não é revestido de sentimentos como o desespero, o sentimento da revolta. O entendimento da vida espiritual dá ao espírita um embasamento e uma solidez na sua própria alma que o ajuda a enfrentar, a entender de uma maneira diferenciada, administrando os seus sentimentos, mas não deixando de ficar triste, não deixando de sentir a separação. Os aspectos espirituais são importantes, sim. A saudade, ela sempre vai existir. Dizer que o espírita, por exemplo, não deve chorar porque vai prejudicar aquele que partiu, vai causar mal àquele nosso querido que foi para a pátria espiritual, que isso vai ser ruim para ele. Seria muito pouco caridoso esperar que uma pessoa que acaba de se despedir de um ente querido não venha verter uma lágrima e dizer para ela: não chore porque você está prejudicando o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Você não pode chorar porque essa pessoa que acaba de desencarnar, você vai estar prejudicando. Não se pode dizer isso. Isso não é verdade. A questão não é dizer à pessoa: não chore porque você vai prejudicar. Não é isso. Que os espíritos, eles nos pedem muito, sempre, que nós façamos preces por aqueles que desencarnaram. Todos os espíritos. Se nós formos ler, por exemplo, nas obras de Kardec, se nós formos ver, especialmente no livro O Céu e o Inferno, onde tem vários depoimentos de espíritos em condições diferenciadas após o desencarne, a maioria deles pede prece. Todos eles pedem que façamos preces por eles. Então eu lhes pergunto, uma prece cheia de amor, cheia de bom sentimento por aquele nosso querido que desencarnou. Mas naquele momento daquela prece, a gente se emociona e a gente, ao fazer a nossa prece, a gente verte lágrimas, a gente chora, emocionados, mas enviando toda a força, todo o sentimento de bem-querer para que esse nosso espírito amado receba, onde quer que ele se encontre, a nossa força, o nosso sentimento de saudade, mas o nosso sentimento de saudade revestido da alegria e da honra de termos convivido com eles na nossa atual existência, mesmo que estejamos banhados em lágrimas. Essa prece, ela não vai chegar até lá, até esse coração, e vai ajudar esse coração que nós amamos da melhor maneira possível para ajudá-lo a superar, a se fortalecer aonde quer que ele se encontre. Não é caridoso, então, dizer a um espírita: não chore porque você vai prejudicar
você vai fazer mal ao seu querido do coração. Nós precisamos entender como é que estamos revestindo esse nosso pranto. O pranto do desespero, o pranto egoísta, o pranto que cobra do outro ter ido e abandonado a gente aqui, ou o pranto que diz, te amo, e aonde quer que você se encontre, que meu amor vai te acompanhar, e aonde quer que seu espírito se encontre nesse momento, eu te envio tudo o que eu tenho de melhor dentro de mim, para que você possa aproveitar essa energia para se fortalecer. Quero que você receba de mim, mesmo com todas as minhas lágrimas, a minha força e o meu amor para que você siga adiante, porque eu também vou seguir adiante. Como disse uma vez uma pessoa muito sábia para uma das nossas queridas amigas e colaboradoras da nossa casa, prestes a desencarnar, e ela disse: não chore por mim, ao contrário, não lamente por mim, ao contrário, viva por mim. Eu vou viajar, eu vou partir, mas eu espero que você viva por mim. Mesmo sabendo que haveriam lágrimas, haveria o pesar, a tristeza, mas ela pediu, vivam por mim. E é essa ideia que nós deveremos manter dentro do nosso coração. Não é errado chorar. A gente deve continuar seguindo adiante, porque com o tempo as coisas se acalmam. Com o tempo a gente digere isso tudo. Com o tempo, o nosso amigo tempo acaba por colocar todas as coisas nos devidos lugares. Bom, nós não podemos esquecer, estamos falando aqui do processo do luto em tempo de pandemia. Nós não podemos esquecer que o aspecto religioso da doutrina espírita, antes de mais nada, antes de nos denominarmos espíritas, nós somos cristãos. E como cristão, nós devemos ter uma reflexão de como nós devemos e poderemos ajudar ao nosso semelhante da melhor forma possível. Como nós iremos nos posicionar para fazer pelo próximo, pelo nosso próximo, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. No momento do luto, tentar nos colocar no lugar do outro e respeitar o silêncio, o momento de quietude que o outro está querendo passar, mas simplesmente nos fazendo presente, dizendo: olha, eu estou aqui, você não está só, mesmo estando distante, mesmo podendo apenas fazer um contato virtual, mas de uma forma criativa, de alguma maneira nos fazermos presentes, para que o outro, aquele nosso amigo, aquela família enlutada, saiba que não está sozinho. Todos os sofrimentos, todas as misérias, decepções, dores físicas, perdas dos entes queridos, tudo isso encontra consolação na fé, na crença no futuro, na confiança na justiça de Deus, de que Deus não é injusto, de que nada do que está acontecendo faz parte de um processo injusto. É um processo da natureza. A morte faz parte da natureza. Ela faz parte da vida. O aspecto religioso, enquanto espíritas, a maior caridade que nós podemos fazer com relação à doutrina espírita é a divulgação dela. Mas de que forma vamos fazer isso? Nós vamos impingir às pessoas aquilo que nós sabemos enquanto espíritas que somos, aquilo no qual a gente acredita? Não. Nós somos cristãos, nós vamos respeitar a opinião do outro. Nós vamos com muito respeito à crença das outras pessoas, sempre com muita delicadeza, com muita sensibilidade. Nós não vamos sonegar informações a respeito
do que nós acreditamos, do que nós já aprendemos através dos ensinamentos dos espíritos, nós não vamos deixar de conversar com as pessoas que venham nos procurar para isso, que venham perguntar para nós o que nós poderemos dizer a respeito da sobrevivência do espírito, a respeito do que acontece com o espírito depois que ele morre, sempre com o maior respeito às crenças de todos. As informações sobre a vida futura ajuda a muitas pessoas no momento da dor. Muitos procuram o espiritismo quando perdem uma pessoa. Muitos só vão procurar, às vezes, bater a porta de uma casa espírita. Nesse caso, nesse momento em que as casas estão fechadas, talvez venham procurar entrar em contato com as pessoas que sabem ser espíritas, querendo uma ajuda, uma orientação, uma explicação. Mas para nós podermos ajudar, para nós podermos estar acessíveis a tentar ajudar os nossos irmãos nesse momento, nós, quando nos for solicitada essa ajuda, quando vierem nos procurar, quando vierem nos perguntar, precisamos saber, precisamos ter as informações para a gente ser assertivo na hora de conversar, na hora de explicar, na hora de entregar de nós, do nosso coração para outras pessoas, aquilo que a doutrina espírita já nos trouxe como ensinamento. Nós precisamos ter em mente os princípios fundamentais da doutrina espírita e que esses princípios nos ajudam a esclarecer, a explicar às pessoas alguns pontos que ficam em dúvida, que nesse momento podem vir a ajudá-las a entender o que está acontecendo. A imortalidade da alma é um princípio fundamental da doutrina espírita. A possibilidade de nos comunicarmos com os mortos, com os desencarnados. Esse é um segundo princípio fundamental. E o terceiro é a reencarnação. O fato de que nós, espíritos imortais, nascemos diversas vezes, reencarnamos em diversas experiências, para que possamos, como espíritos, aprender. A questão da imortalidade da alma, saber que o espírito é imortal, que aquele que se foi, ele não desapareceu, ele sim está apenas longe da nossa vista. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo fisicamente, mas temos outras maneiras de acessá-lo. Ele não evapora no ar. A possibilidade de nos comunicarmos com os mortos, com os desencarnados, de algumas maneiras, e sabermos quais são essas possibilidades é importante para que nós possamos conversar, explicar, esclarecer as pessoas. E também a reencarnação, saber, entender e explicar o que é a reencarnação e o porquê da reencarnação, porque esses três princípios nos ajudam a entender e a lidar melhor com o processo do luto, na medida em que nos possibilitam, nos trazem respostas, algumas respostas muito importantes, e também nos trazem ferramentas com as quais nós podemos nos aliar, nos vincular, para passar por esse processo também de uma forma ativa, podendo fazer algo em prol dos nossos queridos que se foram. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses três aspectos. A imortalidade da alma. Entendendo a imortalidade da alma, esse princípio ele nos ensina que mesmo sem ver os nossos queridos que já desencarnaram, nós podemos continuar dando a eles ajuda, aquela sensação de impotência que muitas vezes nos dá, que nós temos quando uma pessoa desencarna.
aquela sensação de que nós estamos de mão vazia, que nós não temos mais nada para fazer, que nós não podemos ajudá-la, de que nós não podemos entregar a essa pessoa que nós amamos tanto mais nada. Quando nós entendemos a imortalidade da alma e as formas como nós podemos, sim, nos comunicar, como pode haver um intercâmbio entre nós ainda encarnados, nós ainda aqui na terceira dimensão e os entes que já se encontram na quarta dimensão, nós aprendendo isso, nós nos sentimos mais úteis. E a prece é uma ferramenta fundamental. A prece como ferramenta de ligação, de conexão entre aqueles que ficam e aqueles que partem nessas viagens, nessa jornada antes de nós. Essa prece, essa ferramenta, ela é fundamental e importantíssima. Entender então a imortalidade da alma, saber que o espírito não morre, nós somos imortais. É muito importante, porque nós entendemos que os nossos queridos do coração precisam de nós e nós podemos sim ser úteis a eles. A possibilidade de nós nos comunicarmos, nós encarnados, aqui na matéria, podermos ter condições de nos comunicarmos com espíritos que estão no plano espiritual, esse fundamento, esse ensinamento da doutrina espírita, ele é muito importante. Porque isso nos dá a possibilidade de acessar outras ferramentas, acessar outros processos que nos permitem entrar em contato com eles. Essa possibilidade de nós nos comunicarmos, ela explica, por exemplo, a possibilidade de nós se encontrarmos com nossos entes queridos através do desdobramento do sono. Nos sonhos, que às vezes, ao acordar, sonhos vívidos que nós temos, quantas pessoas narram que tiveram encontros com aqueles que se foram? Eu vi, eu sonhei, eu vi e eu me lembro. Quantas pessoas narram isso? Essa possibilidade desse reencontro, para um momento do luto, quando nós conversamos com uma pessoa enlutada, quando ela já se encontra um pouco mais tranquila e nos pergunta alguma coisa, nós podemos dizer a ela que quanto mais calma ela estiver, no momento em que ela se sente mais equilibrada, ela vai sim poder pedir em prece a Deus, a Jesus, ao seu anjo de guarda, ao seu protetor, que permita, faça esse intercâmbio, que permita que durante a noite ela se reencontre com esse espírito amado, que ela possa, se possível, acordar com aquela sensação advinda daquele reencontro, que é possível que isso aconteça. A comunicabilidade com os espíritos através do nosso pensamento, ela é real. São muitas e muitas e muitas histórias, muitas narrativas através da literatura espírita que nos conta que isso é possível e que essa é uma forma que nós, enquanto espíritos imortais, temos de nos manter em conexão, em contato com aqueles a quem nós amamos. E a reencarnação, o entendimento da reencarnação, isso é importante para nos ajudar a responder perguntas como, por exemplo, mas por que isso aconteceu? Por que teve que ocorrer dessa forma? Por que esse desencarne dessa forma? Por que essa pessoa teve que desencarnar assim tão jovem? Por que passar por essa doença? Por que, por exemplo, ter que contrair um vírus como o coronavírus e passar por uma dificuldade respiratória tão grave? Quando nós entendemos a reencarnação, quando nós sabemos que essa é uma forma que Deus colocou para nós, como espíritos que somos,
para que tivéssemos a oportunidade de, através de vidas consecutivas, irmos depurando o nosso espírito, irmos vivenciando provas, vivenciando expiações, inclusive no nosso planeta, que é um planeta ainda no momento, um planeta de provas e expiações. Isso nos ajuda a responder determinadas perguntas que, para muitos, elas são uma incógnita e uma causa de dor muito grande. Porque, imaginemos, eu vou fazer uma elucubração aqui, com base naquilo que nós estudamos através da doutrina espírita, com base na narrativa dos espíritos, nas histórias contadas por Emmanuel, por André Luiz. Vou trazer um exemplo. Nós somos espíritos encarnados aqui na Terra. Há quantas e quantas encarnações nós estamos nascendo, morrendo, renascendo, morrendo. Quantas experiências nós já não tivemos aqui na Terra. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos pensar aqui. Há alguns séculos atrás, nós todos estávamos vivenciando a Idade Média. Há alguns séculos atrás, nós todos estávamos vivendo numa sociedade em que era extremamente comum, por exemplo, cidades inteiras, aldeias inteiras serem dizimadas, tabas indígenas, cidades mesmo, cidadelas que eram incendiadas, em que, de propósito, exércitos invasores sitiavam as pessoas naquelas cidades, trancafiavam, às vezes, os moradores de uma cidade inteira dentro de uma igreja, ou dentro de um celeiro, ou dentro de um local, e ateavam fogo para que toda aquela população fosse dizimada. Eles não faziam prisioneiros. Quantos e quantos e quantos de nós, no nosso passado, aqui no nosso planeta Terra, podemos, por exemplo, ter sido nesse momento a mão que ateou o fogo? Por exemplo, estou trazendo um exemplo. Imaginemos nós, depois de terminada aquela nossa experiência, daquela reencarnação, aquela encarnação, a gente vai para o plano espiritual, a gente aprende, a gente faz uma reflexão e a gente se arrepende profundamente daquele mal que a gente causou. E a gente aprende que a gente não deve, em momento, de forma nenhuma, ceifar a vida de ninguém. Mas a gente sabe que nós cometemos aquele ato e que ceifamos vidas, privando aquelas pessoas da vida através, por exemplo, do sufocamento, e aquelas pessoas não respiraram, aquelas pessoas pereceram por consequência de uma atitude nossa. E nós, naquela época, fizemos porque nós não sabíamos que aquilo não estava correto. Mas como espíritos imortais, em aprendizado, em evolução, a gente aprende. No plano espiritual, junto com os nossos mentores, a gente vê a história daquela nossa existência e aí começa a se preparar para uma nova vida. E muitos de nós, como narra Emmanuel, como narra André Luiz, como narram os espíritos para Kardec, muitos de nós estamos em condições de escolher provas pelas quais a gente vai passar na nossa futura encarnação. E muitos de nós nos voluntariamos. Muitos de nós escolhemos a forma como nós vamos desencarnar, para que nós possamos, através daquela forma, daquele desencarne, simplesmente, aqui na Terra mesmo, drenar energeticamente aquelas marcas, aquelas cicatrizes que estão no nosso perispírito, ocasionadas por quem? Por nós mesmos, pelos atos cometidos no passado. E aí a gente vem para uma nova encarnação e a gente escolhe desencarnar dessa ou daquela maneira. Quem sabe desencarnar
através de uma doença que vai nos causar uma dificuldade respiratória e que vai fazer com que a gente vivencie na própria pele aquilo que nós causamos, quem sabe, a talvez inúmeras pessoas em vidas passadas. A reencarnação, entender a dinâmica da reencarnação, entender a lei de causa e efeito, entender a lei de ação e reação, faz com que nos ajude de uma forma raciocinada. Essa crença, essa fé raciocinada nos ajuda a entender e a ir elaborando, respondendo a essas perguntas do porquê, mas por que assim? Como espíritas, como pessoas que já detêm esse tipo de informação, é importante nós avaliarmos, entendermos como isso está dentro de nós, de uma forma emocional e de uma forma racional, para que no momento em que a gente vai vivenciar o nosso próprio luto, nós possamos ter as nossas respostas. E no momento em que alguém venha nos perguntar, nós estejamos em condições de responder e de auxiliar esse nosso irmão, essa nossa irmã que venha trazer essa demanda até nós. Com o Espiritismo, nós aprendemos também que o nosso pensamento, nosso sentimento, eles se irradiam através do fluido cósmico universal. Os Espíritos deixam isso bem claro, está lá no Livro dos Espíritos. Por isso, então, nós sabemos que nós podemos alcançar os nossos queridos do coração com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Nosso pensamento, ele é matéria. Ele não é uma coisa etérea. Ele não é uma coisa que não permeia o espaço, que não é sensível, que não grava no espaço uma determinada característica. Ele vai através de ondas e ele vai alcançar lá na frente o objeto do nosso sentimento. Se o nosso objeto, se o objetivo do nosso pensamento é alcançar uma determinada pessoa, ele vai revestido do sentimento com que a gente coloca aquele nosso pensamento. Então nós aprendemos também que através da prece, essa prece que ela é permeada dessa intenção de alcançar aquela pessoa, nós podemos sim, de uma forma firme, de uma forma direcionada, atingir, alcançar e auxiliar os nossos queridos do coração. Assim como nós podemos direcionar e alcançar a todos os nossos irmãos encarnados que estão nesse momento doentes, que estão nesse momento sentindo a dor do luto. Nós podemos e devemos, é caridade, é uma forma de caridade ímpar, orar pelos necessitados. Orar, pedir, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Nós podemos e devemos. Essa é uma das formas como nós aprendemos com os Espíritos que podemos colocar a caridade em ação. É muito comum também, em momentos de luto, de perda, a pessoa, famílias baterem à porta das casas espíritas. E esse é um aspecto ligado àquele fundamento da comunicabilidade com os espíritos, a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos. É bastante comum pessoas baterem às portas das casas espíritas buscando uma psicografia, buscando notícias, querendo saber como é que está o seu ente querido, querendo saber uma resposta. Quero saber, vocês conseguem me dizer se ele está bem, aonde ele está? Essas perguntas, essa demanda, ela é uma coisa bastante natural que aconteça. Muitas vezes a pessoa nunca pensou no espiritismo, mas ela pensa no espiritismo depois da perda de um ente querido. Mas nós precisamos esclarecer
as pessoas, quando elas nos perguntam, assim como disse Chico Xavier, esse telefone, ele é um telefone que toca de lá para cá. Não é simplesmente uma pessoa, qualquer um de nós, querer uma psicografia para que ela possa acontecer. Meus irmãos, essa era a reflexão que nós preparamos para a noite de hoje. Não são tempos fáceis, mas são tempos que nós todos vamos ultrapassar juntos. Nós vamos nos reinventar. Nós vamos continuar cada vez mais em prece. Nós vamos, sim, unir nossos corações, orando sempre cada vez mais por todos esses espíritos recém-desencarnados, seja pela Covid-19, seja por qualquer outro motivo. Nós vamos orar por todos os nossos irmãos enlutados. Nós vamos orar por nós próprios, para que tenhamos forças para enfrentar os nossos lutos quando chegar a nossa vez. E nós vamos então viver a viagem do trem da vida, vendo muitos descerem em variadas estações, e quando chegar o nosso momento de descer na nossa estação final, nós vamos olhar para o nosso corpo, agradecer a Ele tudo que Ele nos permitiu fazer durante a nossa vida, durante essa última encarnação, e vamos olhar para a vida espiritual de olhos bem abertos, de coração entregue e com fé e confiança de que seguiremos nesse nosso caminho espiritual em busca de um amanhã cada vez melhor, cada vez evoluindo, cada vez aprendendo, cada vez alcançando um nível de felicidade maior. Que em nome de Jesus nós possamos encerrar essa nossa noite de hoje, essa nossa reflexão, envoltos em luz, em paz e bênçãos. Como eu disse no início, dedicamos essas boas vibrações a cada um dos corações enlutados, a cada irmão, a cada irmã. Sintam-se nesse momento abraçados, sintam-se nesse momento acarinhados. Tenho a certeza de que vocês não estão sós. Obrigado pela companhia, obrigado pela paciência. Que nosso Senhor Jesus nos envolva a todos em muitas bênçãos, em muita paz, em muita luz. Gratidão.